Olá pessoal, a partir de agora nós vamos entrar na principal parte do curso. Trabalhar dentro do Spec Editor, ou seja, no coração do Plant 3D. Nós vamos criar catálogo, criar specs, ok? Depois a gente vai poder fazer dentro do software também, criar equipamento, você trazer válvulas que às vezes você tem do seu fabricante, que você tem um projeto específico, mas saber mexer dentro do Spec Editor é saber mexer no coração do sistema, ok? E para isso nós vamos fazer algumas traduções, alguns exemplos do que tem aqui dentro, porque a maioria das pessoas que estão começando com o projeto de tubulação, além de não conhecer às vezes todos os tipos de conexões, aqui tem uma linguagem um pouco diferente, às vezes está em inglês, até mesmo para quem fala inglês, isso aqui se torna um pouco complicado. Então nós vamos desmitigar isso aí, detalhar o máximo possível, para que vocês possam entender, ok? Eu vou abrir um catálogo aqui só para vocês terem a noção. Então eu vou abrir aqui o quê? O catálogo geral. Aqui tem, por exemplo, que a gente está abrindo aqui da ASME, tudo que tem. E aí é daqui que a gente começa a criar o quê? As specs. Por quê? Se eu tenho lá 1 milhão de componentes, na hora que eu estou fazendo o projeto, eu não quero 1 milhão de componentes. Eu quero aqueles que eu sei que eu vou usar, que eu vou buscar no mercado e tudo mais. Ok? Então eu vou abrir esse daqui, ó. Esse maior. Tá ok? Só para vocês terem uma noção do que a gente vai fazer. Só que o seguinte, quando o projetista tem o primeiro contato com isso daqui, se torna muito complicado. Por quê? Porque além das descrições estar em inglês, muitas coisas eles não entendem. Então nós temos a descrição, tá? Nós temos aqui, por exemplo, o end type, que é o tipo de extremidade da conexão. Então a gente vai ver aqui, ó, que tem vários, tá? BV, FL, ele não sabe o que é isso daqui, então ele fica perdido. Então nós vamos trazer exemplos do que significa cada coisa dessa daqui. Aqui nem está todos porque a gente trouxe só um catálogo, né? Mas o que a gente vai trazer do curso é bem maior. Os tipos de faces, de flange, por exemplo, né? Que nós temos aqui o FFRF e o RTJ, ok? Vou explicar para vocês o que são, né? Essas classes de pressão, schedule e tudo mais. E aí o seguinte, aqui dentro aqui a gente vai ver que vocês podem editar todos esses itens aqui, tá? Pode, por exemplo, criar uma válvula porque você tem uma dimensão diferente do que você comumente tem aqui no catálogo. Você vai poder editar, tá? Ó, você pode vir aqui, ó, e editar todos os componentes, ok? Todo componente que você clicar aqui, você tem acesso a uma configuração. Tá? Por exemplo, a gente poderia alterar aqui o tipo de face dele. E, claro, podemos inclusive criar um catálogo. Por exemplo, se você quiser criar um catálogo da Parker, vamos supor que seja isso. Tem como? Tem. Entendeu? Você vai pegar, vai configurar todo ele aqui, vai salvar ele, e toda vez que você for trabalhar com um projeto onde você precisa do catálogo da Parker, por exemplo, você já vai ter tudo aqui pronto. Basta subir lá para o nosso projeto. Ok? Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês agora um material que é o seguinte, eu não vou ficar detalhando demais o que é cada coisa aqui não, porque isso aqui só de bater o olho vocês vão identificar o que é. Mas o seguinte, como você tem vários termos lá, então esse material que vocês estão vendo aqui, vocês vão ter acesso a ele, vocês fazem o download dele e imprimem esse arquivo, porque nas primeiras contatos com o software, você vai levar um tempo para poder assimilar o que é o que aqui, ok? Mas, por exemplo, tem alguns tipos de conteúdos, né, de conexões que vocês provavelmente nunca viram. Por exemplo, tem esse tipo aqui, cotovelo com pé, ok? A gente pode fazer isso, colocar esse tipo de componente para poder fazer um alívio de carga aqui, não criar um momento na boca da válvula, tá? E aí aqui eu coloquei aqui em azul para vocês a tradução. O que é isso? É um cotovelo com pé. O que é isso? É uma cruzeta. Toda vez que você vê isso lá no software, você já sabe o que é, tá? Aqui nós temos o T com pé, ok? Esse aqui, na verdade, seria simplesmente o T. Então, tem muita coisa que fica repetido, mas aqui o software fala de maneira diferente, mas na hora que você pega o componente do software, você vai ver que é a mesma coisa. E é o seguinte, você vai estar montando o seu catálogo, é claro, você tem que conferir aquilo com o componente que você vai adquirir de forma física, entendeu?
Por exemplo, tem esse T aqui. Você, antes de começar o projeto, você já tem que definir quais são os possíveis fabricantes que você vai trabalhar e ajustar isso daí, porque senão é o seguinte, lá no software vai montar com as medidas que estão aqui. Isso aqui é uma coisa que eu trouxe do software lá, que você vai poder configurar essas medidas para que você tenha o uso correto dele. Então, por exemplo, lá, tem filtro de cesto, aí é possível configurar ele? Então, pode ser que, por exemplo, que essa distância, por exemplo, aqui, ó, deles aqui, a gente precisa de fazer algum ajuste, porque isso aí tem imensidão de fabricantes. Então, vocês podem estar configurando conforme isso. Então, eu coloquei um vídeo aqui para vocês verem o que é isso daqui. Tá ok? Esse tipo de filtro de cesto. Então lá, ó, tradução dos itens, curva 45, anel de sangria, tá? Quando você tem uma tubulação passando, você pode, tem duas linhas aqui que pode fazer uma sangria. União, e aí tem vários tipos de união. Tem a união completa, né? Que ela une os dois tubos. Tem esse tipo de união aqui que vocês podem ver dentro do software, que é o seguinte, eu tenho um reservatório, ok? E eu tenho aqui um ponto de união, mas isso aqui está soldado. Tá? Eu coloco uma saída nesse reservatório aqui para poder conectar alguma coisa, entendeu? Enroscado ou não. E tem essa aqui com redução. Ok? Por exemplo, 3/4 para meia. Essa mesma peça. A diferença essa daqui, pessoal, é como se essa parte superior aqui, ó, a parte inferior, tivesse soldado no reservatório. E aqui uma ponta aqui para você sair com alguma coisa que você vai uni-lo. Ok? Ah lá, tem juntas que vocês vão ver lá assim no software, tá? Amplificador, assim como vocês vão ver, redução, tá? Bucha sextavada. Ok, tem isso aqui que não é muito usual, mas que para vocês saberem o que é. Até deixei aqui o link do catálogo para vocês pesquisarem. E aí vem os flanges, tem vários tipos de flange. Olha lá, o flange SW, como é que é o flange SW? Ok? Ele tem esse encaixe aqui, pessoal. Então, o tubo que vai vir, ele chega e encaixa aqui, ó. Se vocês observarem, ó, o tubo aqui tá aqui com a ranhura aqui, ó. Ó, ele chega aqui e aí você faz a solda aqui, tá? Ele é mais resistente que o flange sobreposto, tá? Não precisa de solda interna. Esse aqui a gente precisa soldar do lado de cá e do lado de cá, ó. Tá? Porque o tubo ele chega, você passa com ele por baixo aqui, por exemplo, aqui, ó, e chega ele até aqui na beiradinha aqui. Esse aqui não, ele para antes, ó. Tá vendo? Ele para antes. Ele tem um ressalto aqui. Aqui é mais indicado para o quê? Para tubulações menores que 2 polegadas. Então, sempre estiver trabalhando com tubulações menores que 2 polegadas, você falar assim, não vou usar um flange, tá? Você pode usar as conexões, os flanges do tipo SW. Então, na hora que você for trabalhar, por exemplo, com a rede de acoplamento, que você não vai ter tubulações acima de 2 polegadas, por exemplo, o que você vai subir? Todos os flanges SW. Às vezes você não vai subir um flange do tipo sobreposto, ok? Apesar do flange sobreposto, ele ser mais fácil de instalar e tudo mais. Vamos lá. No caso desse daqui, ó, ele não é indicado para serviços sujeitos a corrosão. Porque como ele para aqui, tem um ressaltozinho aqui, que isso aí, como o fluido está em alta velocidade, então isso a gente pode criar uma corrosão localizada e prejudicar o componente. Ok? Nós temos esse aqui, o flange sobreposto. Como eu disse, o tubo vem até aqui na ponta aqui. Então, você solda dos dois lados, por dentro e por fora. Aqui, ó, solda aqui e solda aqui, ó. Legal? A ponta do tubo encaixa no flange, ou seja, vem até aqui na ponta, solda interna e externa, e não usar em rede de vapor ou em tubulações que tem grandes variações de temperatura, tá? Como é um flange extremamente rígido, a gente vai falar em termos de rigidez, a rigidez dele é igual a 1, ou seja, é totalmente travado, então não é muito interessante utilizar nesse tipo de tubulação, tá? Tubulação que trabalha com esse tipo de serviço. Nós temos o flange de pescoço, muito utilizado, tá? Largamente utilizado. Nós temos o flange do tipo LJ, que é o flange solto ou Van Stone, ok? Ele geralmente vem com essa virola aqui. Aqui, observe, ó, o que acontece? Você tem o flange
Isso aqui é encaixado, tá vendo? Encaixa aqui dentro aqui e solda com tubo. Olha lá, ó. A gente pega o anel, encaixa a portinhola e vem aqui e solda. Ok? Nós temos o flange cego. O que é isso aqui? Tem a tubulação. Quero cessar o fluido, por exemplo. Coloco o flange cego aqui na ponta dessa tubulação. E aqui eu posso criar as minhas ramificações. Isso aí vocês vão poder fazer dentro do software. Ok? E temos o flange roscado, no caso que você quiser utilizar um flange roscado. Tá? Cada projeto é um projeto, vocês vão verificar isso aí. Agora, o flange mais usual aqui, né, pessoal, é esses dois aqui, ó. Na verdade, os três é muito utilizado, né? Os outros nem tanto. Esse aqui não tanto também. Vamos lá. Tipos de face de flange. Além de você ter que escolher qual tipo de flange, que vai depender de como que é, né, esse ressalto aqui que está ligado a como que esse tubo vai ser soldado, nós temos a união flange com flange, certo? Esse flange provavelmente vai ser conectado a um outro flange. E aí tem flange que tem esse ressalto, ok? Então o tubo aqui vindo por trás, ó, veio o tubo por baixo, beleza, vai soldar, ok, beleza. E aí temos esse ressalto aqui, a gente vai conectar com outra tubulação, por exemplo, vindo com uma face também de ressalto. Ok? Beleza. Temos o face plana, ou seja, ficar face plana com face plana. Ok? Ele poderia ser desse tipo aqui, tá? Um flange de pescoço, mas a face lá embaixo é plana, ou a face lá embaixo é com ressalto. Ok? Do mesmo modo, nós temos as faces RTJ. Está vendo? 3 tipos de face, né, que vocês têm que utilizar. Além, então, de escolher o tipo de flange que você vai utilizar lá, você tem que escolher qual é o tipo de face. Tá? Face com ressalto, face plana ou o RTJ. E o RTJ, como é que é? Ele tem um anel aqui, pessoal, né? Vai vir outra parte aqui, vai fechar isso daqui, né? Fazendo a parte de cima aqui, fazendo fechamento. Tem vários tipos de anéis. Tem o R oval, o R octagonal, o RX e o BX, por exemplo. O R aqui, o oval e o octagonal, eles têm uma suporte pressão até de 340 bar. No que você for escolher o componente no fabricante, você olha isso daí. Mas o que tem o anel R octagonal é mais eficiente do que o oval, ok? Em questão de vedação. Nós temos o RX, que é para até 700 bar, e o BX, que é até 1.500 bar. São esses 3 tipos de face. Tá? Então, vão ser essas configurações que vocês vão ver lá dentro do software lá. Flange, que tipo de flange? Vai aparecer lá SW, SO, WN, LJ, Blind, acho que é isso que vai aparecer lá. Ok? Aí, beleza. Depois, qual que é o tipo de face? Vocês vão escolher qual que é dessas 3 aqui. End type, o que é isso? Quando tem uma conexão, ela pode ser igual tubo, né? A gente tem tubo cola, tubo com rosca e tudo mais, mesma coisa aqui. Vai ter horas que a gente vai ter a ponta, por exemplo, no caso aqui, a ponta plana, é muito comum em tubo. Então você pega um tubo, vem ali com o policorte, ele corta. Como é que ele fica? Ponta plana. Então, o end type lá, quando você quiser isso aqui, vai ser o quê? PL. Vai ter esses casos aqui que vai ser a ponta chanfrada, muito bom para poder fazer a solda, tá? Devido a ter essa chanfro aqui, ok? Temos o tipo de extremidade wafer, tá? Que é tipo uma borracha que nós temos aqui, ó. Tá? Esse é um tipo de extremidade wafer para algum tipo de válvula. Ah, quando a pessoa vai usar, você vai escolher, quero usar uma válvula do tipo wafer. Beleza, é um caso específico? Tá? Aí você tem que consultar o catálogo do fabricante com a válvula desse tipo e ver quais os benefícios vai ter em ou não utilizar isso e utilizar, por exemplo, um flange. Ok? Nós vamos ter algumas conexões que vai ter a extremidade THDM, extremidade de rosca macho. Ok? Assim como vocês podem ter o quê? A fêmea, né? Que vai ser o THDF, tá aqui embaixo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Extremidade de encaixe, sempre foi SW, extremidade de encaixe, né, que é uma solda de topo, que geralmente é feita, ok? Aqui é extremidade colar, é mais ou menos isso daqui, pessoal, ó, que a gente estava vendo, ó. Isso aqui, ó,
Tem um tubo, extremidade, colar. Extremidade flangeada. Sempre que a gente quiser alguma válvula, por exemplo, que a extremidade é flangeada, ok? Pode ser o FL. Tá? E aí o FL o quê? Aí depois vem qual que é o tipo de face. Ah, quero uma extremidade flangeada, ok. FF, face plana. Nós temos o GRV, que é o Groove. Eu vou até dar um play aqui para vocês verem o que é isso daqui, pessoal. Ó. HDPE coupling installation and assembly. Step 1. Make certain the pipe ends are free of indentations, projections, or other imperfections which could prevent proper sealing of the gasket. Mark each pipe at a distance from the end of the pipe according to the pipe size. 2 to 4 inches, the distance to mark would be 1 inch. 5 to 8 inches, the distance to mark would be 1 1/4 inch. 10 to 12 inches, the distance to mark would be 1 3/4 inch. Step 2. Check to assure the gasket material is acceptable for the intended service. The gasket color code is green for EPDM and orange for nitrobutane-N. Caution: use only GrooveLock Extreme lubricant. GrooveLock Extreme lubricant contains silicone. If silicone is unacceptable for the application, contact GrooveLock for the lubrication recommendation. Apply a thin coating of GrooveLock Extreme lubricant to the gasket lip and outside surface of the gasket. Slip the gasket over one of the pipe ends. Make sure the gasket does not overhang the pipe end. Align the second pipe and, while keeping the pipes in the butted position, slide the gasket back over the second pipe end. The gasket must be positioned centrally between the lines on the pipe ends. Place the 7305 housing casting over the gasket, making sure the tongue on one casting is aligned with the recess on the other casting. Insert the bolts and secure the nuts alternately and uniformly until the bolt pads are in contact. Então, vocês viram aí, pessoal, que esse tipo de união é bastante interessante, porque quando você precisa fazer a manutenção, fazer uma troca de um tubo, você consegue facilmente desmontar isso daí. O que o pessoal faz? Faz uma sede num tubo aqui, uma sede no outro tubo, coloca, né, o elemento vedante aqui, depois você vem com o fechamento para poder criar a pressão e assim criar o efeito real de vedação na sua união. Entendeu? Se vocês quiserem ver o vídeo, o link está aqui. Né? Não sei se isso vai inspirar algum dia, mas de qualquer forma vocês podem estar pesquisando, né? Se vocês quiserem, no Google, para ver mais exemplos disso daí. Aí nós temos o tipo de end type, né, do tipo SO, que é o flange sobreposto, né? Você tem uma liberdade que esse anel ele fica, esse flange ele passa por todo o tubo devido a não ter nenhum ressalto. Então são tipos de extremidade quando você quiser isso daqui. Nós temos a PPL, que é a extremidade de plástico, tá? Do mesmo jeito que a gente fazia a união aqui, pessoal, ó. Cadê? Que é do mesmo jeito que fazia a união aqui, né? Mais ou menos o que essa virola fazia, é no caso que a gente vai fazer lá com aquele tipo de conexão. Vocês não vão usar muito aquilo, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem o que que é. Então, PPL já pode sair fora. PSW, soquete de plástico ou, né, união cola aí que vocês estão acostumados a ver, ok? Quando vocês verem FL e FL, é quando a gente está falando de algum tipo de flange revestida, por exemplo, o PP, polipropileno, tá? Assim como nós temos aqui, ó, o LLL, né? Que é o colar revestido, tá legal?
Nós temos também a extremidade incolar, ok? Então, isso vai vir mais para tubo, né? Quando você quiser escolher alguma coisa do tipo assim, ou até mesmo uma válvula. Nós temos a extremidade de sino e extremidade spig, né? O spigot, ou espigão, a gente fala, que é utilizando esse tipo de conexão aqui, ó. Você tem uma boca de sino e a outra vem aqui e encaixa, provavelmente uma tubulação de um diâmetro um pouco maior. Tem outro vídeo aqui que vocês conseguem ver ele por aqui também. Vou dar um play aqui só para vocês verem rapidamente. The socket joint as an alternative to the proven welded joints for simple and cost-effective pipe laying. This joint is designed for operating pressures of up to. Então é isso. Geralmente, né, a gente sempre que tiver a extremidade de espigão, nós precisamos da outra extremidade de sino, né? O spigot com a extremidade de sino. Legal? Então, pessoal, como eu disse, né, o Plant 3D trabalha com uma série de tipos extremos de conexões, né? Como eu falei, até expliquei para vocês alguns exemplos, que eu tenho certeza que vocês não conhecem muito deles. Então, tem alguns aqui que a gente vai trabalhar bastante, né? Por exemplo, o BV, esses dois aqui, o SW, tá? Alguns outros aqui a gente nem vai colocar a mão neles, mas estou deixando para vocês entenderem, porque por não saber também o que é, vocês às vezes ficam na dúvida do que será aquilo. Então, já sabendo o que é, na hora que vocês verem, por exemplo, um SPIG, por exemplo, vocês já vão jogar para fora, tá? Ou então um LLP, né? Acho que lá eu coloquei LL, né, pessoal? 3 Ls. O LFL, então você já vai eliminando isso aqui, já sabe que, não, como se diz, não atende a sua necessidade, ok? E eu até trouxe alguns, deixei aqui para vocês aqui alguns tipos de conexão. Esse material vai estar disponível para download. Porque é o seguinte, aqui como vai estar tudo em inglês, eu preferi deixar o quê? Peguei um exemplo aqui de um fabricante, onde que ele traz os nomes das conexões e com a imagem na frente, que aí vocês podem fazer uma pesquisa rápida nisso daí. Dica número 1 para vocês. Já que vai trabalhar com o Plant 3D, pesquisem por catálogo, por exemplo, de fabricantes, né, ilustrativos, por exemplo, como esse daqui, que tenha o nome em inglês com a imagem na frente. Porque aí, se você não souber, você olha rapidamente e já sabe o que é. Ou, por exemplo, eu quero um nipple. Então, você já viu aqui o que é que você precisa, tá vendo? Aqui, ó, nipple. Aí eu preciso uma curva, então você já pega aqui e já olha. Ou uma união, tá ok? Ó, eu coloquei tudo aqui para vocês, o máximo que tinha aqui, mas eu sugiro que vocês busquem isso também nos catálogos de fabricantes, se já tem alguma coisa, tá? Ó, os tipos, né? Mais usuais. Os tipos de válvulas que vocês vão ver aí, por exemplo, aí, ó. Tá? Ó, válvula de esfera, lá não está escrito válvula de esfera. Então, o que é válvula de esfera? É isso aí. Válvula globo, lá vocês vão ver assim. Válvula de retenção, tá? Válvula agulha. Válvula com visor de vidro. Então, você tem um visor de vidro aqui. Então, quando você vê esse tipo de válvula aqui, eu não vou usar isso. Então, já sabe o que é. Válvula flange cega, você pode colocar, por exemplo, no final da tubulação, né? Quando você quer cessar o fluido para ele não dar continuidade. É esse tipo de válvula. Aquela questão, né? Por você não saber, às vezes você fica com muita dúvida. Então, por isso que eu trouxe essa tradução já com exemplo, você saber o que é lá. Válvula borboleta. Tá aí, ó. Não vou usar não? Então, já tira do catálogo para ficar te atrapalhando. Válvula de segurança. Como é que vai aparecer lá no Plant 3D? Filtros, ó. Tá ok, pessoal? Então, a partir de agora, nós vamos aprender a editar tudo ali dentro do Spec Editor, né? É uma coisa trabalhosa, mas que é interessante vocês saberem, porque é dali que vocês vão criar os seus próprios catálogos de fabricante e tudo mais, tudo da forma como vocês precisam, ok?